Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, começa agora mais uma edição do Bastidores de Brasília, programa que traz informação, análise e, claro, o que está por trás das principais notícias da economia e da política brasileira. Meu nome é Fernando Jasper, tenho hoje a companhia de Júlia Fontes, Kelly Cadanos e Olavo Soares. Nós faremos uma edição especial sobre as eleições 2020. Começou a corrida eleitoral nas cidades brasileiras e vamos falar aqui dos cenários nas principais capitais. Por isso eu começo conversando com Júlia Fontes, editora de eleições aqui da Gazeta do Povo, que vai trazer para a gente os cenários, como é que estão as pesquisas aí em 6 grandes capitais brasileiras, trazendo aí quem está na liderança, quem são os principais concorrentes. Júlia, podemos começar falando de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país? Claro. Oi, Jasper, tudo bem? É um prazer estar aqui estreando no Bastidores de Brasília. E olá também para você que nos acompanha, para a Kelly, para o Olavo. Bom, São Paulo sempre é uma eleição geralmente bastante disputada, né? E esse ano não está diferente. As pesquisas têm mostrado que os dois candidatos que estão liderando, né, o Celso Russomano e o Bruno Covas, estão bem próximos um do outro, né? A gente vai falar aqui das pesquisas do Ibope mais recentes. No último levantamento do Ibope, que foi divulgado ali no começo de outubro, o Celso Russomano está com 26% das intenções de voto e o Bruno Covas, que é o atual prefeito de São Paulo, está com 21% da preferência dos eleitores. Só que como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então eles estão tecnicamente empatados. Na sequência aparece o Guilherme Boulos, do PSOL, que tem 8%, e o Márcio França, do PSB, que tem 7%, os dois também empatados. E é importante a gente dizer, né, que a eleição em São Paulo ela tem esse fator de regionalização de uma disputa nacional, né, porque o Celso Russomano é um candidato que está sendo abertamente apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, e o Bruno Covas é o candidato do João Dória, que é o governador de São Paulo. O Dória era prefeito de São Paulo, renunciou justamente para concorrer ao governo em 2018. Então, e o Bruno Covas era vice dele, né? Então, como Bolsonaro e Dória têm uma rivalidade, essa rivalidade acaba sendo transferida ali para o pleito municipal, e aí é uma eleição que interessa muito, tanto para o Bolsonaro quanto para o Dória, para além de todo, né, o fato de ser São Paulo, né, de ser uma cidade importante do país e tudo isso. Então, é um cenário que ainda está indefinido, já. Pois é, Julie, para reforçar para quem está chegando agora no Bastidores de Brasília, nós vamos falar aqui de pesquisas feitas pelo Ibope em várias capitais brasileiras. E, claro, é nossa obrigação, nosso dever, falar da metodologia, né? Como é que foram feitas essas pesquisas. No final do programa, a gente vai ter quadros lá que vão detalhar qual foi a metodologia das pesquisas em cada uma das capitais que citarmos aqui. Nós falamos de São Paulo, vamos falar do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e outras capitais, e a metodologia da pesquisa em todos esses casos, novamente, vai aparecer lá no fim do programa, você pode conferir lá no final quantas pessoas foram entrevistadas, em que datas e qual a margem de erro dessas pesquisas. Júlia falou agora há pouco de São Paulo, Júlia Fontes, que é editora de eleições aqui na Gazeta do Povo. Como é que está o cenário no Rio de Janeiro, Júlia? E lembrando também, né, Jasper, sobre essa questão das pesquisas, que essa tela final vai ter também lá o número de registro, que é uma informação importante. Todas as pesquisas que a gente está citando aqui são registradas no Tribunal Superior Eleitoral, e aí no final vai ter lá o número para quem quiser consultar. Então, no Rio de Janeiro, também existe aí um cenário relativamente disputado, mas é diferente de São Paulo, porque no Rio, o Eduardo Paes, que é ex-prefeito do Rio, né, ele está com 27% das intenções de voto, ele está liderando contra 12% do Marcelo Crivella, do Republicanos, que é o atual prefeito do Rio. O Crivella também espera, na semana passada ele deu uma entrevista para o jornal o Globo em que disse, né, que esperava um apoio mais aberto do presidente Jair Bolsonaro, porque ele é do Republicanos e o próprio vereador Carlos Bolsonaro pelo Rio, né, ele é vereador pelo Rio e filho do presidente Jair Bolsonaro é do mesmo partido. Mas por enquanto não houve ainda essa manifestação mais enfática, né, em favor do Crivella por parte do presidente. E o Crivella tem
enfrentado aí outros problemas, porque ele foi declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Então, a candidatura dele está com um imbróglio jurídico. Hoje ele conseguiu uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral que suspende essa declaração de inelegibilidade, de que ele é inelegível. Que tá difícil de falar essa palavra, Jasper. E essa suspensão, então, do TSE, por enquanto, a candidatura dele segue normalmente, né? Porque tem todo um imbróglio jurídico relacionado a isso, né? Mas, então, ele está em segundo lugar com 12%, mas com tudo isso aí, pode ser que haja uma reviravolta, por exemplo, e a candidatura dele ele acabe saindo do pleito. É difícil, mas pode acontecer. Em terceiro lugar está a delegada Marta Rocha, que tem 8% das intenções de voto, tecnicamente empatada também, portanto, com o Marcelo Crivella. E aí a Marta Rocha também tem, a gente, na Gazeta do Povo, Gustavo Ribeiro, nosso repórter, fez uma matéria sobre isso, ela pode crescer aí roubando votos do Eduardo Paes, por exemplo, né? Então, a disputa está bem aberta ainda, porque tem outros candidatos competitivos. A Benedita da Silva, do PT, está com 7%. Então, assim, tudo vai depender aí do decorrer da campanha, né? Tem todo o horário eleitoral ainda pela frente, apesar de ser curto esse ano, mas no Rio o cenário também está bastante disputado. Olha, infelizmente, como a gente vê em outras eleições, e é muito comum nas eleições municipais, é muito provável que em vários lugares do Brasil o eleitor vá votar sem saber se o candidato em quem ele votou vai ser considerado elegível ou inelegível ao fim da eleição, né? Já aconteceu várias vezes de resultados terem sido revertidos por causa dessas questões, dessas pendências que a Justiça Eleitoral acaba resolvendo lá para o fim da eleição, às vezes até depois da votação mesmo. E essa questão do horário eleitoral mais curto esse ano também, nós vamos abordar daqui a pouquinho, porque ele acaba tendo efeitos, muitos efeitos, sobre o próprio interesse do eleitor em torno das eleições. Daqui a pouco já vamos conversar também com Kelly Cadanos, com Olavo Soares sobre esses assuntos. Agora, continuando na nossa rodada aí das principais capitais, aquelas que têm cenário mais interessante também, falar de Porto Alegre, Júlia, é uma cidade que tradicionalmente não costuma reeleger prefeitos, né? Como é que está a corrida por lá? Exatamente. Só falando aqui, inelegibilidade. Pronto, consegui falar a bendita da palavra. Então, em Porto Alegre, a gente tem um cenário curioso, porque tem várias que são bastante conhecidos lá do eleitorado de Porto Alegre. Por exemplo, o José Fortunati, ele é ex-prefeito de Porto Alegre. O Sebastião Melo foi vice-prefeito no mandato do José Fortunati. Então, assim, tem vários candidatos que ou já foram prefeitos ou que já ocuparam algum cargo no executivo. O próprio prefeito atualmente, o Nelson Marquesan Júnior, também está disputando. E tem a Manuela Dávila, que é a candidata do PCdoB, que foi candidata a vice-presidente nas eleições de 2018, na chapa do Fernando Haddad, do PT. Ela está liderando a disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. Ela está com 24% das intenções de voto. E aí o segundo lugar está embolado ali, né? Tem o Fortunati, que eu mencionei, com 14%, o Sebastião Melo com 11%, o Nelson Marquesan Júnior com 9%. Só que o Nelson Marquesan é a grande vidraça aí, né, dessas eleições, porque assim, ele além de ser o prefeito, né, e ter, por isso, ser o alvo dos questionamentos dos opositores, né, já que ele ficou 4 anos aí no poder, tem o fato dele estar sofrendo um processo de impeachment lá em Porto Alegre, por conta, ele teria usado aí dinheiro do Fundo Municipal de Saúde para fazer publicidade na prefeitura. Então, ele enfrenta aí outros desgastes, né? E então, aparentemente, pelo menos segundo esse levantamento do Ibope, a tendência é que a Manuela vá para o segundo turno junto com um desses outros candidatos, se não houver nenhuma reviravolta aí no caminho. Perfeito. A metodologia dessa pesquisa e das demais que a Júlia já citou e que vamos citar ainda no decorrer do programa, você pode encontrar no fim do programa, vai ter um quadro lá, uma tela, que tem a metodologia de todas as pesquisas citadas. Agora, indo para a nossa quarta capital, aí, Recife, capital pernambucana. Júlia, como é que está o cenário eleitoral por lá? Recife está um cenário interessante porque tem 3 candidatos que estão muito próximos uns dos outros ali, segundo o Ibope. O João Campos, que é do PSB, ele é filho do Eduardo Campos, falecido lá em 2014, ele tem 23% das intenções de voto.
E aí, em segundo lugar, está o Mendonça Filho, do Democratas, que foi governador de Pernambuco, também foi ministro no governo de Michel Temer, ele está com 19%. Na sequência, tem a Marília Reis com 14%, ela é do PT, ela é deputada pelo PT. E o curioso é que a Marília Reis e o João Campos são parentes, né? A Marília Reis era prima do Eduardo Campos, os dois são neta e bisneto do Miguel Arraes. Então, eles estão aí, são familiares e oponentes nessas eleições. E está muito incerto ainda, né? Aparentemente, a certeza de que vai ter segundo turno, mas não se sabe exatamente com que candidato. A tendência é que o João Campos vá para o segundo turno e aí a segunda vaga que está mais indefinido. Mas, claro, como está todo mundo ali muito perto, pode ser que ele, inclusive, fique de fora, né, já. Tá certo. Outra capital que nós vamos comentar, que tem um cenário interessante também, é Belém, né, Juliana? Isso, Belém a gente selecionou porque é uma das poucas ou das únicas capitais que tem aí candidatos de esquerda na liderança. A gente citou Porto Alegre, que tem a Manuela Dávila, né, do PCdoB, e em Belém tem o Edmilson Rodrigues, do PSOL, ele está com 39% das intenções de voto, segundo o Ibope. Ele já foi prefeito de Belém. Nas últimas duas eleições, ele foi para o segundo turno nas duas vezes e perdeu para o atual prefeito de Belém, do PSDB, o Zenaldo Coutinho, nas duas vezes. Então, agora, aparentemente, ele vai de novo para o segundo turno, só que com um outro candidato. Afinal, o prefeito atual já teve 2 mandatos, então não se candidatou nessa eleição. O segundo lugar é o Priante, do MDB, que tem 10%. Ele é parente também, tudo meio em família, né, Jasper? A gente sabe como é a política do Brasil. Apesar dele não ter o sobrenome, ele é parente do Jader Barbalho, ele é primo do Jader Barbalho. Então, esses dois são os candidatos que estão na frente. O Edmilson ali na ponta com mais vantagem e o Priante em segundo lugar com 10%. Porto Alegre e Belém, então, as duas capitais que têm aí candidatos de esquerda numa liderança confortável, né? Porque Recife, como a gente viu, tem o João Campos, por exemplo, do PSB, mas ele não está com uma liderança, assim, uma vantagem que possa ser classificada como confortável em relação aos outros, nessas pesquisas do Ibope. Vamos falar ainda de mais uma capital, mas as capitais que não citamos aqui, todas as informações estão no site da Gazeta do Povo. Logo que você entra no site gazetadopovo.com.br, lá em cima, logo abaixo do nome do jornal, você tem ali um menu que tem várias opções com o noticiário, pesquisas aí sobre as eleições de 2020. Para fechar essa nossa rodada aí com o cenário em algumas das principais capitais, vamos falar agora de Curitiba, que além de ser a sede da Gazeta do Povo, é uma cidade que nas duas últimas eleições não reelegeu os prefeitos que estavam concorrendo. Aliás, nessas duas últimas eleições, o prefeito não conseguiu nem sequer participar do segundo turno, caiu já no primeiro turno. Como é que está se desenhando o cenário nesse ano? Isso pode se repetir, Júlia, segundo a pesquisa Ibope? Pois é, Jasper, segundo a pesquisa do Ibope, vai ser diferente, tende a ser diferente esse ano, porque o Rafael Greca, que é o atual prefeito, ele está com 47% das intenções de voto. Então, se ele conseguir crescer, aí quem sabe ele até consegue uma vitória no primeiro turno, de repente, né? Porque o segundo candidato, o Fernando Francischini, ele tem só 6% das intenções de voto, o que é do PSL, né? Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive, pelo que a gente está vendo, está usando aí esse fator, esse apoio em favor dele, né? Essa ligação. O Goura, do PDT, tem 5%, então os outros candidatos estão muito atrás, né, do Greca. E acho que, aparentemente, pelos números aí dessa pesquisa do Ibope, o cenário pode ser até de uma definição no primeiro turno, contrariando aí o que aconteceu nos outros anos, né? Claro, lembrando, né, Jasper, tudo pode mudar. É importante a gente dizer isso, que está no começo ainda da campanha, e essas são as primeiras pesquisas, né? Aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo a oscilação dos candidatos nas próximas pesquisas e também vai conseguindo entender melhor o cenário. Mas, no momento, são esses os cenários nessas capitais aí. Como você falou, no site da Gazeta do Povo tem uma editoria lá, uma seção de pesquisas eleitorais que tem as pesquisas de todas as capitais, de outras cidades também que não são capitais. Então, se você que está nos assistindo quer ver de uma outra cidade em específico, é só acessar lá, que com certeza a gente vai ter as informações.
Prefeito Dília Fontes, editora de eleições, trazendo aí o cenário, a corrida eleitoral segundo a pesquisa Ibope, em algumas das principais capitais do país. A metodologia você confere ao final do programa, é só continuar ligado com a gente. Você confere lá toda a metodologia de como foi feita essas pesquisas. Para você que está chegando agora no Bastidores de Brasília, tem a companhia hoje da Dília Fontes, Kelly Cadanos e Olavo Soares. Estamos falando da corrida eleitoral. Começou a campanha para as eleições municipais de 2020. A Dília apresentou um cenário em algumas capitais e a Kelly vai trazer para a gente como é que estão a popularidade, aliás, como é que está a aprovação dos prefeitos aí, de alguns dos prefeitos das principais capitais brasileiras. Eu queria começar, Kelly, falando de quem está mais bem avaliado. Você selecionou alguns dos prefeitos aí que têm a maior aprovação popular nesse momento, né, Kelly? Exatamente. Olá, Jasper. Olá para todo mundo que acompanha o Bastidores de Brasília. Júlia, Olavo. O Ibope, nessas pesquisas que mediu aí a intenção de voto, né, para a prefeitura nas principais capitais do país, também mediu a aprovação dos atuais prefeitos, né? E chama atenção a alguns prefeitos, e boa parte deles, né, nas 11 capitais que a gente avaliou nas primeiras pesquisas de outubro do Ibope, 6 deles têm aprovação maior de 60%, né? São aprovados por mais de 60% da população dessas capitais, né? O mais aprovado, digamos assim, é o prefeito de Salvador, o ACM Neto. Ele tem 85% de aprovação entre os eleitores da capital da Bahia, né? Então, 85% deles responderam que aprovam a gestão do ACM Neto, né? Outros 12% disseram que não aprovam, desaprovam a gestão de ACM Neto. Além disso, 73% dos eleitores perguntados pelo Ibope disseram que a gestão do ACM Neto pode ser considerada boa ou ótima em Salvador, né? Só 6% dos eleitores consideram a gestão ruim ou péssima. Isso explica, por exemplo, por que o ACM Neto está conseguindo emplacar com tanta facilidade o seu candidato. Ele não é candidato à reeleição, porque já está no segundo mandato, mas está patrocinando, aí, digamos assim, a campanha de Bruno Reis, que também é do Democratas e é o candidato do ACM Neto. Ele era vice, né? O Bruno Reis era vice-prefeito da cidade até então, e agora concorre ao cargo de prefeito, e ele já disparou nessa disputa com 42% das intenções de voto em Salvador. Então, isso explica por que, né, ele conseguiu aí essa intenção de voto, essas intenções de voto tão expressivas na cidade de Salvador. Outro prefeito que também está muito bem avaliado na capital é o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que é do PSD. Né? Ele tem 76% de aprovação em BH. Ele também concorre à reeleição, né? Inclusive já está com 58% das intenções de voto, segundo o Ibope, deve ser eleito já no primeiro turno, inclusive, e ostenta aí 76% de aprovação. 65% dos eleitores da capital de Minas Gerais consideram a gestão dele boa ou ótima, né? Apenas 13% consideram a gestão ruim ou péssima, né? Em Florianópolis também há bons índices de aprovação para o prefeito. Né? O Jean Loureiro também está buscando a reeleição, ele que é do DEM, ele tem 72% de aprovação entre os eleitores da capital de Santa Catarina, né? Ele também concorre à reeleição, já está com 44% das intenções de voto na capital. A gestão dele é considerada boa ou ótima por 58% dos eleitores de Florianópolis. Além desses 3, também tem outros prefeitos com bons índices de aprovação, como, por exemplo, o Íris Rezende, que é do MDB, prefeito de Goiânia, que tem 69% de aprovação entre os eleitores da capital, contra 26% de desaprovação. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca, também buscando reeleição, como a Júlia falou, deve ter uma eleição aí, de certa forma, fácil, né? Porque os demais candidatos estão muito atrás nas intenções de voto. Rafael Greca tem 68% de aprovação entre os eleitores curitibanos. Só 29% dos eleitores desaprovam a gestão do Rafael Greca, né, que está aí buscando a reeleição.
E em Natal também tem um índice bom de aprovação do prefeito Álvaro Dias, que é do PSDB. Ele também, candidato à reeleição, tem 63% de aprovação na capital do Rio Grande do Norte. Já. Bom, Kelly, você falou aí de 6 prefeitos que têm uma aprovação bastante alta, né? Alguns deles estão buscando a reeleição, e cientistas políticos costumam dizer, né? Uma taxa de aprovação elevada é caminho aberto para a reeleição. Tem gente que fala aí que um patamar de 40% de ótimo ou bom, ou de aprovação, dependendo da pergunta, já é meio caminho andado para se reeleger. Então, esses prefeitos que têm uma elevada aprovação tendem a ter mais facilidade para se reeleger ou então tentar fazer o sucessor, né? Mas como falamos aqui já, está no começo da campanha, ainda tem muita coisa para acontecer e são pesquisas de intenção de voto e de aprovação, né? O cenário pode mudar e, reforçando a metodologia de todas as pesquisas que citarmos aqui no programa, estará ao final do programa, vai ter uma tela lá com os resultados, a metodologia, a margem de erro, o número de registro dessas pesquisas. Você pode conferir, então, em cada cidade citada, qual é o registro da pesquisa e mais detalhes sobre como essa pesquisa foi feita. Agora, tem 2 prefeitos, né, Kelly, que você selecionou. Você tinha selecionado aqueles que têm 60% ou mais de aprovação. Agora, tem 2 prefeitos aí que você selecionou que têm 60% ou mais de reprovação, né, que devem ter muita dificuldade nas campanhas desse ano, né, Kelly? Exatamente. São candidatos, inclusive, que já foram mencionados aqui, que estão com dificuldade aí para conseguir a reeleição. Os 2 prefeitos que eu selecionei, que têm mais de 60% de desaprovação, eles estão buscando a reeleição e podem ter um caminho bem difícil pela frente. O primeiro deles é o Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, como a Júlia falou. A campanha dele já está toda envolvida no imbróglio jurídico, né? A gente não sabe até que ponto ele é inelegível ou elegível, né? A gente ainda está num samba de decisões judiciais, uma hora ele está inelegível, outra hora não está. O prefeito Marcelo Crivella, ele é desaprovado por 78% dos eleitores da capital do Rio de Janeiro. Né? Apenas 18% desses eleitores disseram aprovar a gestão de Crivella. E a gente lembra, né, que além de todo esse imbróglio jurídico envolvendo a campanha dele, ele foi declarado já inelegível pelo TRE do Rio de Janeiro. Além disso, ele também já escapou por pouco aí de pedidos de impeachment na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Né? Então, ele vem com uma imagem bastante desgastada, vai ter dificuldade, sim, para se reeleger, eventualmente até para assumir o cargo, caso consiga se eleger prefeito, por conta da situação jurídica da campanha dele. Mas o fato é que 66% dos cariocas disseram que a gestão de Crivella é ruim ou péssima no Rio de Janeiro. Só 10% consideraram a gestão boa ou ótima e 23% consideraram a gestão de Crivella regular na cidade do Rio de Janeiro. Já mostra que ele pode ter, sim, uma dificuldade grande nas urnas. Outro prefeito que também vai ter dificuldade é o prefeito de Porto Alegre, o Nelson Marquesan Júnior, que é do PSDB. Né? Como a Júlia falou, ele está com 9% das intenções de voto, uma cidade que tradicionalmente não costuma reeleger mesmo prefeitos, que é a cidade de Porto Alegre, né? Também vem sofrendo um impeachment que também desgasta a imagem do prefeito. Ele é desaprovado por 67% dos eleitores de Porto Alegre. Outros 26% disseram aprovar a gestão do Tucano na capital. A gestão dele é considerada ruim ou péssima por 50% dos entrevistados. Outros 16% consideram ela ótima ou boa e 32% consideram a gestão regular. Já. Perfeito, Kelly. Para você que está chegando agora ao Bastidores de Brasília, estamos falando da corrida eleitoral nas capitais. Se você já não está inscrito no canal da Gazeta do Povo, inscreva-se e ative as notificações. Assim você vai ser avisado sempre que começa uma nova transmissão aqui da Gazeta do Povo, incluindo aí o Bastidores de Brasília. Já conversamos com a editora de eleições, a Júlia Fontes, a correspondente em Brasília, Kelly Cadanos, e agora converso com o também correspondente em Brasília, Olavo Soares. Tudo bem, Olavo? A pergunta que eu faço para você, para começar a nossa conversa, é sobre as táticas de 2 figuras importantíssimas. Aliás, uma figura e um partido, né? O que o presidente Bolsonaro está preparando aí para as eleições municipais? Como é que ele está se posicionando, melhor dizendo? E qual que é a tática, qual é a estratégia do PT
nas eleições? Como é que o partido tem se posicionado aí, Olavo? Bem, olá, Jasper, olá, Júlia, olá, Kelly, olá, pessoal que acompanha a Gazeta do Povo, um prazer falar com vocês. Bem, Jasper, são perguntas bem interessantes, porque é o seguinte, quando a gente fala de eleição municipal, todo ano aparece um debate se a eleição municipal é uma eleição que ela é composta também por ideologia, ou se o debate é sobre buraco na rua, sobre vaga na creche, esse tipo de coisa, né? Só que a política brasileira, ela se modificou tanto nos últimos anos, que também, nesse aspecto também há mudanças. Talvez agora também a gente fale, inclusive, de ideologia, né? A gente fale também de questões que não estão na alçada do prefeito, como aborto, como segurança, como, enfim, outro tipo de coisa que não que não é uma coisa que o prefeito resolve, mas agora também chegou para o debate. E tem tudo a ver com o que você perguntou, com a atuação do presidente Bolsonaro e também com a atuação do PT. O presidente Bolsonaro, ele falou por diversas vezes que ele não ia se posicionar no primeiro turno das eleições. Isso tem a ver também com o fato dele não ter conseguido criar o partido dele, a Aliança pelo Brasil. A gente se recorda que no fim do ano passado ele brigou com o PSL, partido pelo qual ele foi eleito em 2018. Ele anunciou que criaria a Aliança pelo Brasil. A Aliança pelo Brasil não conseguiu ser formalizada a ponto de disputar as eleições de 2020 e, com isso, o bolsonarismo se fragmentou. A gente tem candidatos que se declaram bolsonaristas em diversos partidos. Tem no Republicanos, tem no Patriota, tem até no PSD, enfim, uma gama muito ampla de partidos que tem candidatos que querem se apresentar como o nome do Bolsonaro. E isso dificulta até com que o Bolsonaro se posicione. E aí a gente se recorda que há algumas semanas o Bolsonaro, naquelas famosas lives que ele faz toda quinta-feira, ele disse que ele tem candidato em 3 cidades. Ele mencionou 3 cidades. Ele mencionou a cidade de São Paulo, a cidade de Manaus e, curiosamente, a cidade de Santos, no litoral paulista. Ele não citou o nome nesses 3 casos, mas a gente pode dizer quem são os 3 candidatos, né? Em São Paulo, como até a Júlia colocou agora há pouco, é o Celso Russomano, que é do Republicanos. Em Manaus, é até uma coisa curiosa, porque assim, lá em Manaus tem uma briga para ver quem seria o nome do bolsonarismo, né? A gente tem um candidato, o capitão Alberto Neto, que é do Republicanos, ele é deputado federal, é um grande apoiador do Bolsonaro aqui no Congresso, ele se apresenta como nome bolsonarista na eleição, mas ele não está sendo o nome mais oficial, digamos assim. Essa vaga de candidato oficial do bolsonarismo está caindo para o Coronel Menezes, que é do Patriota. E em Santos, o nome é do desembargador Ivan Sartori, que é do PSD. Então essa é a postura do presidente Bolsonaro, uma postura muito influenciada por essa questão do Aliança pelo Brasil e pela fragmentação que a gente tem de nomes vinculados ao bolsonarismo. No caso do PT, o que o partido está tentando fazer é recuperar a imagem danificada dos últimos 5, 6 anos, talvez, desde que houve o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, né? A gente pode se recordar, na eleição de 2016, a última eleição municipal, o PT sofreu um grande tombo. A gente tem números para destacar isso. O PT elegeu, em 2016, 254 prefeitos. Na eleição anterior, a eleição de 2012, foram 638 prefeitos. Então, é uma diferença muito grande. E não é uma diferença só de número de cidades, mas também de número de habitantes governados pelo partido. Até porque a gente se recorda muito bem que entre 2012 e 2016, o PT perdeu a cidade de São Paulo. E em 2016, o PT fez apenas uma capital, a capital Rio Branco, a capital do Acre. Ou seja, o PT tem esse impacto. Por outro lado, também, a gente vê que, mesmo com tudo isso, em 2018, o PT foi ao segundo turno da eleição presidencial, o PT elegeu a maior bancada de deputados federais, empatado com o PSL, enfim, mas hoje em dia é quem tem a maior bancada de deputados federais. Nesse contexto todo, o PT está trabalhando a eleição municipal como uma maneira de fortalecer o partido. Porém, a gente vê que tem uma dificuldade para isso. Por quê? Quais são as 2 cidades mais populosas do Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro. Aliás, e a terceira mais populosa, Salvador. Nessas 3 cidades, o PT não está competitivo. Em São Paulo, a gente tem o Gilmar Tato, muito longe dos principais candidatos. No Rio de Janeiro, até como a Júlia colocou agora há pouco, a Benedita da Silva, que está no empate técnico no 4º lugar, mais ou menos ali e tal. Em Salvador, é a Major Denise, uma pessoa que nunca disputou uma eleição, uma aposta do partido para concorrer numa eleição que está quase que encaminhada a favor do Bruno Reis. Então, assim, o PT está tentando se fortalecer, tentando se posicionar nacionalmente, mas até agora o desempenho do partido é bem ruim, Jasper. Agora, Olavo, essa questão do PT, o PT gosta de ser cabeça de chapa, né? Enfim, como é que isso atrapalha, ou não atrapalha, enfim, a atuação da própria esquerda em relação ao presidente Bolsonaro? A gente sabe que existem uma série de questionamentos em torno do governo Bolsonaro, mas, em geral, eles não estão vindo da oposição, né? Por exemplo, às vezes tem muita coisa de questionamento que vem da própria base bolsonarista ou de pessoas que eram ligadas ao Bolsonaro. Como é que é essa atuação do PT? A gente está falando, claro, de uma eleição municipal, mas como é que essa forma de atuar do partido atrapalha ou não atrapalha, enfim,
toda a esquerda e sua relação a esse antagonismo com o Bolsonaro? Sim, esse é um debate que está muito colocado nesse ano, principalmente no caso de São Paulo, né? E também do Rio de Janeiro, mas São Paulo em primeiro plano. Por quê? Porque em São Paulo a gente tem a candidatura do PT com o Gilmar Tato, do PSOL com o Guilherme Boulos e também do PCdoB com o Orlando Silva. O PT e o PCdoB, eles são aliados históricos, desde que o Brasil foi redemocratizado, praticamente toda eleição o PT e o PCdoB estão juntos. E o PT e o PCdoB têm candidaturas próprias em São Paulo e também em Salvador. E PT e PSOL, e o PSOL, melhor dizendo, está com nomes próprios em São Paulo, no Rio e também em Salvador, que são as três cidades os três municípios mais populosos do Brasil. Tem esse debate muito grande, Jasper, da fragmentação da esquerda, né? Se a esquerda poderia se posicionar, poderia lançar apenas um nome nessas cidades e, assim, ter mais força para combater o bolsonarismo, também para combater, no caso de São Paulo, o PSDB, que é a força hegemônica já há muito tempo, no caso de Salvador, o Democratas, o grupo do ACM, enfim. Mas o que acontece? A gente vê dois empecilhos para esse debate. Primeiro, é que há alguns segmentos ainda do PSOL que não estão plenamente aceitando a ideia de estar ao lado do PT. A gente se recorda, quando o PSOL foi fundado, lá em 2005, 2006, naquele período, o PSOL saiu do PT atirando com todas as forças contra o PT. O PSOL, naquele primeiro momento, tratava o PT como trata o PSDB, como trata, enfim, não havia nenhuma possibilidade, naquele primeiro momento, de PT e PSOL estarem juntos. Hoje em dia isso está cada vez menor, mas ainda há um pouquinho disso. E um outro componente, que é um componente mais pragmático, Jasper, que é a questão da proibição das coligações proporcionais, das coligações para candidaturas para vereador. Nesse contexto, os partidos têm que lançar chapas individuais para vereador. Com isso, a gente está tendo mesmo nesse ano uma multiplicação de candidaturas para prefeito. Por quê? Porque os partidos eles estão lançando nomes para a prefeitura, achando que isso pode estimular uma votação maior para vereador e, assim, diminuir a possibilidade desses partidos serem atingidos pela cláusula de barreira. Esse é um efeito também das novas regras eleitorais, é um grande efeito. A gente tem essa multiplicação de candidaturas, a esquerda acaba sendo o ponto mais visível disso, mas isso pega também todos os partidos, a gente vê também essa multiplicidade de candidaturas. Tá certo, Olavo. Esse foi o Olavo Soares, correspondente em Brasília. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Para você que está chegando agora, esse é o Bastidores de Brasília. Estamos falando aí de eleições municipais em 2020, trazendo aí os principais cenários. A Júlia Fontes e a Kelly Cadano já falaram aí sobre a corrida eleitoral nas principais cidades e também sobre como é que está a aprovação dos atuais prefeitos nas grandes capitais brasileiras. A gente gostaria de conversar com a Júlia Fontes sobre uma outra questão, Júlia. Eu não sei se tem a ver um pouco com a pandemia, se tem a ver com o tempo reduzido de campanha, mas existe uma certa impressão de que o eleitor não está lá muito interessado, não está acompanhando tão de perto essas eleições municipais. Faz sentido isso, Júlia? Faz sim, Jasper. Eu acho que, na verdade, esse é um fenômeno que a gente tem que olhar, tem muitas variáveis aí envolvidas, né? Por exemplo, se a gente falar do fato das pessoas estarem descrentes em relação à política, isso não é de hoje, né? Isso já vem de muito tempo e se traduziu, por exemplo, nas últimas eleições, na escolha de candidatos que se apresentavam como outsiders, né? Ou seja, pessoas que diziam que não eram políticos, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter uma carreira extensa e como deputado federal, ele se apresentava dessa forma, né? Como ele sendo diferente dos políticos tradicionais, a nova política, né? Os candidatos, por exemplo, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que tem bem essa pegada, né? De ser uma pessoa nova e tudo isso. Então, o fato de pessoas que não são políticos tradicionais ou que têm o discurso de não ser políticos tradicionais se elegerem já mostra um sintoma, né, do cansaço das pessoas em relação à política. E aí, nesse ano, eu acho que a gente tem vários outros fatores. Por exemplo, você mencionou, né, a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas estão sendo bombardeadas aí com notícias há muitos meses, né, as pessoas sempre começaram acompanhando muito o noticiário em relação ao coronavírus e depois acabaram se cansando, e isso também se traduz num cansaço em relação aos debates políticos, né? Porque muito dessa eleição municipal vai ser pautada, por exemplo, pelas discussões sobre as ações que foram tomadas pelos prefeitos contra o coronavírus. Tem um outro fator, tem gente que está com medo de ir votar, né? A Justiça Eleitoral inclusive fez um esquema diferente para justificativa de voto nesse ano, justamente por causa da pandemia.
A eleição foi adiada por conta do coronavírus, né? E aí tem os outros fatores políticos. Aí, por exemplo, a gente tem capitais que tem 16 candidatos a prefeito, né? O Olavo falou dessa mudança nas regras de coligação proporcional para vereador. Isso impactou nesse número de candidatos a prefeito. E, assim, se a gente, por exemplo, eu que estou todo dia ali acompanhando os candidatos de várias cidades, tem vezes que eu me confundo, né? Acho que um candidato é da cidade tal, mas na verdade ele é de outro, porque, assim, é muito candidato. E imagina, então, o eleitor que não tá, né? Não tem tem outras coisas para. Não é o trabalho dele ficar acompanhando esse noticiário, né? Então, isso também dá uma certa. É um desestímulo, né, para o eleitor, porque é muito difícil de você saber quem é quem, de saber quem defende o quê, os partidos, né? A falta de representatividade de muitos partidos. A gente não sabe, em alguns casos, você fala a sigla do partido, você não sabe qual que é o posicionamento ideológico daquele partido, né? Então, isso é um problema também. Então, são vários fatores que acabam influenciando nesse desinteresse. A gente falou mais cedo, né, da questão do horário eleitoral. Isso é uma grande discussão, né? Tem gente que critica muito o horário eleitoral na TV, porque isso implica em uma renúncia milionária, né, do governo. O governo deixa de receber impostos das emissoras de televisão e rádio por conta do horário eleitoral gratuito. Mas é uma oportunidade que muitos eleitores têm de conhecer os candidatos, né? E o horário eleitoral está mais curto, né? Com o passar das eleições foi ficando mais curto. Além de ser mais curto de duração, né, durante o dia, por exemplo, antes a gente via os candidatos a vereador, né, agora são só as inserções ao longo da programação, não tem mais no horário lá na hora do almoço, nem de noite. Mas, além disso, o número de dias do horário eleitoral também diminuiu. Então, fica mais difícil para os eleitores conhecerem os candidatos e para os próprios candidatos se apresentarem. Numa eleição em que a gente tem o coronavírus que impede eventos de campanha que sejam aglomerações de pessoas. Então, isso é mais um obstáculo, né? A gente pensa muito na internet, que todo mundo está conectado, mas tem muita gente, tem uma parcela importante dos eleitores que não está, ou que não está na internet, que não tem acesso à internet, mas tem gente que simplesmente não acessa a rede social, não segue os candidatos e tal. Então, isso tende a favorecer os candidatos que são mais conhecidos, porque o eleitor no dia vai ver lá em quem votar. Muitas vezes não teve tempo ali não foi exposto, né, aos demais candidatos, não sabe quem são e acaba votando em quem conhece. Então, assim, vamos ver como é que vão ser os números esse ano de abstenção, né, pessoas que não vão votar, vão usar essa justificativa do coronavírus, essa justificativa eleitoral diferenciada aí que está sendo possível esse ano, para não votar, as pessoas que vão votar branco e nulo, para ver se isso de fato se concretiza. Mas, aparentemente, a impressão que dá é que realmente as eleições não estão sendo aí o principal foco das pessoas e os eleitores parecem sim cansados, né, e sem muita paciência para acompanhar a política, os debates e escolher o melhor candidato. Jasper. Obrigado, Júlia. Bom, agora há pouco o Olavo mencionou aí as táticas de Bolsonaro e do PT, como é que eles estão agindo nessas eleições municipais. Gostaria de perguntar para a Kelly Cadanos, que acompanhou essas pesquisas aí de aprovação dos prefeitos, essas mesmas pesquisas, cuja metodologia, aliás, eu reforço, estará no final do nosso programa, vai ter toda a metodologia lá, essas pesquisas também mediram a aprovação de governadores e a aprovação do presidente Bolsonaro, né, Kelly? Nós não sabemos, né, até pelo que o Olavo já mencionou, o que a Júlia já falou, você mesma falou, não sabemos qual vai ser a influência do presidente Bolsonaro nas eleições, mas é sempre interessante a gente saber em que cidades, em quais dessas grandes capitais ele está sendo bem avaliado ou não tão bem avaliado assim, né? Exatamente. Jasper, as pesquisas Ibope que mediram, né, essas intenções de voto nas capitais também perguntaram ao eleitor como que ele avalia a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, a pergunta foi um pouco diferente do caso dos prefeitos, né? No caso dos prefeitos, os eleitores podiam classificar como boa, ótima, regular, ruim ou péssima, mas também podiam dizer se aprovavam ou desaprovavam a gestão dos prefeitos. No caso do presidente Jair Bolsonaro, o Ibope só perguntou como é a avaliação desses eleitores em relação ao governo federal, se ela é ótima, boa, regular, ruim ou péssima, né? Então, o resultado ele acabou um pouco embolado, né, na verdade.
né? Em 4 capitais, o presidente Jair Bolsonaro é bem avaliado, né? As avaliações boas e ótimas ultrapassam as ruins e péssimas. Em outras 4, o contrário acontece, né? Ele é mais mal avaliado do que bem avaliado pelos eleitores. E ainda há algumas capitais em que até essa avaliação ela fica ali embolada na margem de erro, né? Onde o presidente Jair Bolsonaro se saiu pior, né, na avaliação dos eleitores foram nas capitais Florianópolis, Porto Alegre, Recife e Salvador. Na capital da Bahia foi onde ele se saiu pior, né, entre essas capitais. 62% dos entrevistados na capital da Bahia disseram ao Ibope que classificam a gestão do governo federal como ruim ou péssima. E aí há um empate técnico entre os eleitores que consideram a gestão boa ou ótima, que são 8%, e regular, que são 17%. A margem de erro dessa pesquisa a gente vai colocar lá na metodologia, no final do programa, mas ela é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, por isso que há esse empate técnico entre os que acham a gestão ótima e boa e os que acham a gestão regular. Mas também chama atenção a avaliação dos eleitores de Porto Alegre em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Por lá, 50% dos entrevistados considera a gestão ruim ou péssima, né? No caso dessa capital, também há empate técnico entre os que consideram o governo ótimo e bom, que são 26%, e regular, que são 23%. Nesse caso, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí ele também é mais mal avaliado em Florianópolis, onde ele tem uma avaliação de ruim ou péssimo, que soma 47% dos eleitores, e em Recife, onde ele é considerado ruim ou péssimo por 43% dos entrevistados pelo Ibope. E aí as capitais onde ele se sai melhor, né, são 4 capitais que avaliam a gestão como boa ou ótima: Curitiba, Goiânia, João Pessoa e Palmas. Na capital paranaense, né, ele é melhor avaliado entre todas essas 11 que foram avaliadas pelo Ibope. 50% dos eleitores de Curitiba classificam a gestão Bolsonaro como ótima ou boa, né? 34% consideram a gestão ruim ou péssima e outros 24% consideram a gestão regular. Em Goiânia, 44% dos eleitores também classificam a gestão Bolsonaro como ótima ou boa. Em Palmas, esse índice é de 44% também. E em João Pessoa é de 43%. E aí tem algumas capitais que estão divididas, né? São 3 capitais divididas: Belo Horizonte, Natal e Rio de Janeiro. Nessas 3 capitais há um empate técnico entre aqueles que acham a gestão boa ótima ou boa e os que acham ruim ou péssima e os que acham também irregular. Então, nessas 3 capitais, a situação ainda é mais embolada do que nas demais que a gente citou, em que há claramente aí um perfil do eleitorado que classifica a gestão como boa ou ótima ou como ruim ou péssima. Então, em Belo Horizonte, Natal e Rio de Janeiro, a avaliação dos eleitores ela é mais diversa em relação à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Mas é uma coisa que me chama a atenção, Kelly, nisso que você apresentou, dessas capitais aí que ele está bem avaliado, Curitiba e Goiânia, salvo engano, foram as capitais onde o presidente Jair Bolsonaro fez as maiores votações no segundo turno lá de 2018. Agora, tem nas cidades onde ele é mal avaliado, Porto Alegre e Florianópolis são 2 capitais do sul do país, né? Onde o presidente, em geral, nessa região, ele teve suas maiores votações, ou algumas de suas maiores votações. Quer dizer, tem alguns lugares onde está tendo essa virada, e ao mesmo tempo que a gente vê, não necessariamente nessa pesquisa que você mostrou, mas naquela pesquisa mais ampla, nacional, de popularidade, de aprovação do governo, que alguns lugares do Nordeste, alguns lugares do Norte, lugares que estão recebendo auxílio emergencial, o presidente está indo bem, né? A popularidade dele cresceu. Mas não deve ser curioso, né? Não está aqui em capitais como, por exemplo, Florianópolis e Porto Alegre, a gente tem esse desempenho não tão bom assim do presidente, né? Exatamente. Em Natal, por exemplo, a gente já vê uma situação mais embolada, né? A situação em Natal, há um empate técnico ali entre os eleitores que consideram o governo ótimo ou bom, que são 39% dos ouvidos pelo Ibope, e os que consideram o governo ruim ou péssimo, são 37%. Nesse caso, a margem de erro é de 4 pontos percentuais, né? A margem de erro da pesquisa Ibope, e outros 23% dos eleitores classificam a gestão do governo federal como regular. Então, a gente vê essa situação ali se invertendo em algumas capitais do Nordeste, como é o caso de Natal, por exemplo.
Tá certo, Kelly, obrigado. Agora, para a gente encerrar o programa, gostaria de falar com o Olavo Soares sobre um assunto que é dos mais relevantes, que é justamente como é que ficam os trabalhos do Congresso enquanto se desenrola a campanha eleitoral nos municípios. Porque a gente sabe que o Congresso está cheio de pauta relevante para votar, o governo ainda precisa enviar alguns projetos que ele mesmo considera prioritários, mas, por exemplo, se eu não estou enganado, nessa semana, por exemplo, a Câmara já não vai ter votação alguma. Se eu não me engano, votação na Câmara só no dia 20, daqui a uma semana. Quer dizer, o Congresso parece que já está naquele clima eleitoral, né, Olavo? Como é que isso afeta, como é que a eleição afeta aí o desempenho dos parlamentares e a aprovação de projetos nessa época? Ó, Jasper, realmente você tem razão, mas assim, 2020 está um ano tão doido que até isso está influenciando, porque assim, a gente está agora um pouco mais de um mês para a eleição, e a essa altura era para estar muito mais parado o Congresso do que realmente está. Por exemplo, a gente deve ter essa semana a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Está uma grande discussão, tanto na Câmara quanto no Senado, sobre temas como a reforma tributária, a reforma administrativa, as eleições internas para o comando da Câmara e do Senado, enfim, esse tipo de coisa, num ano normal, já não estaria mais em debate. A gente só estaria falando sobre as eleições municipais nessa época do ano. Então, assim, realmente, você tem razão, a Câmara e o Senado já estão tirando o pé do acelerador, já estão se focando em eleições municipais, mas em outros anos isso estaria muito mais forte, né? Vale destacar, a gente tem 67 deputados federais candidatos nesse ano a prefeito ou vice. Até quando a Júlia fez o giro das pesquisas, ela mencionou uma série de deputados, né? O Edmilson Rodrigues em Belém, a Maria Reis, o João Campos em Recife, tem a Joyce Hasselmann em São Paulo, a Benedita da Silva no Rio de Janeiro, enfim, uma série de deputados federais são candidatos, e tem 2 senadores, né? O Vanderlan Cardoso em Goiânia e o Jean Paul Prats em Natal, o Jean Paul Prats, que é do PT. Então, assim, tem essa discussão. O que acontece, Jasper, para quem não está tão habituado com como é que funciona o Congresso Nacional? O Congresso, ele pela Constituição, ele tem 2 períodos de recesso. São as férias formais do Congresso, digamos assim, né? Uma acontece no meio do ano, para ser bem exato, entre os dias 18 e 31 de julho, e a outra é entre o fim e o começo do ano, entre 23 de dezembro e 1º de fevereiro. Essas férias são oficiais, estão na Constituição. Mas é claro que o pessoal dá um jeitinho de ter umas outras férias, né? Férias informais, tem o nome de recesso branco. E esse recesso branco ele acontece quando não há uma formalização de férias, não há uma oficialização de férias, mas não há votações, não há sessões que gerariam faltas, que gerariam punições aos deputados e senadores se eles não comparecessem. Então agora a gente está tendo já um período de recesso branco no Senado, o presidente Alcolumbre determinou que vai até o dia 18, e depois ele vai retomar um outro recesso branco, enfim, mais perto do segundo turno. Na Câmara também vai acontecer isso, que é um período de paralisação. As eleições municipais, isso acontece até de maneira menos intensa do que quando são as eleições nacionais. Quando são as eleições nacionais, são os deputados e senadores, eles estão quase todos eles concorrendo pelos seus próprios mandatos. Né? Os deputados, eles têm que disputar a eleição, os senadores, 2/3 ou 1/3 vão também disputar a própria reeleição, enfim. Então é um período em que o Congresso está totalmente envolvido. Agora, um pouco menos, mas ainda assim, eles querem eleger seus representantes, eles querem influenciar, eles querem participar do processo. Então, assim, já tem muitos políticos falando, muitos parlamentares falando que os grandes temas não vão ser definidos esse ano, ou melhor dizendo, não vão ser definidos antes das eleições. O próprio relator do orçamento, o Márcio Bittar, senador do MDB do Acre, ele falou que a renda cidadã, que é o processo aí o futuro Bolsa Família, ele não vai ser definido antes das eleições. E a gente tem um orçamento, a gente tem, como eu falei agora há pouco, a reforma tributária, a reforma administrativa, tem muita prisão em segunda instância, tem muita coisa grande para o Congresso discutir esse ano. De certo modo, uma boa notícia que a gente pode colocar assim, é que já está crescendo no Congresso uma discussão para se abolir em 2020/2021 as férias de janeiro, as férias de fim de ano, né? Isso está em discussão já entre deputados e senadores para que não haja essa paralisação na virada de ano. Vale destacar, Jéssica, uma coisa que também é interessante, que é o seguinte, parte dessa produtividade maior agora do que em outros anos se deve ao bom desempenho que os sistemas de votação remota apresentaram, né? As votações via internet, tanto da Câmara quanto do Senado, foram implantados, deram certo, tiveram bons resultados. Eles só não são 100% corretos por 2 motivos. Tem algumas votações, especialmente no Senado, que elas têm que ser feitas de
maneira secreta, então não dá para fazer online. A gente até acompanhou há algumas semanas, as votações foram feitas até por drive-thru, né? O pessoal votou no próprio carro. E a outra questão são as emendas à Constituição, que tem uma discussão mais, digamos, conceitual, mais teórica, se esse tipo de votação pode ser feito à distância. Repito, é uma discussão teórica, não prática, porque regimentalmente pode, mas se discute se é correto, se é lícito emendar a Constituição sem um debate presencial. Então, são esses fatores que levam o Congresso a estar num momento diferente. Mas, enfim, a gente não deve ter mesmo grandes temas, grandes votações até a conclusão das eleições de 2020. Tá certo, Olavo. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Olavo Soares, Kelly Cadanos, correspondentes em Brasília, da Júlia Fontes, que é editora, não é eleitora também, mas é editora de eleições aqui na Gazeta do Povo. Muito obrigado pela participação de vocês e também de quem acompanhou mais esta edição do Bastidores de Brasília. Como a gente já falou ao longo do programa, agora no finalzinho você vai acompanhar uma tela que tem toda a metodologia das pesquisas que nós citamos aqui, né, que é nosso dever trazer aí o registro, a metodologia, quantas pessoas foram ouvidas, a margem de erro e outras informações, e agora no fim do programa. Aproveito para agradecer novamente a sua audiência, muito obrigado e até a próxima.